Vida Longa CBN. Muito bem, estamos de volta com o CBN Vitória. Nosso Vida Longa CBN de hoje é um tira-dúvidas sobre colesterol. Tudo que você precisa saber e deve fazer para evitar o colesterol ruim. Sim, tem colesterol bom, colesterol ruim. Tem que tomar remédio para baixar o colesterol. Dá para baixar sem precisar tomar remédio. O que é o colesterol ruim? O que é o colesterol bom? Será que eu consigo transformar de alguma forma uma comida saudável em alguma coisa que possa prejudicar minha taxa de colesterol? Como é que a gente mede isso? Todas essas dúvidas e todas as outras que estão chegando, a gente vai tirar com ela, médica cardiologista, Rovana Grise. Já soube que é uma nadadora fenomenal. Doutora, muito bom dia para a senhora. Bom dia, tudo bem? Tudo bem, nadar faz bem, né? Para a saúde como um todo. Nossa, muito! Vamos lá, vamos começar explicando para o nosso ouvinte o que é o colesterol e por que tem o bom e o ruim? Tá, o colesterol, ele não necessariamente é uma coisa ruim. O colesterol é um tipo de gordura e ele faz parte da estrutura da nossa célula, das paredes das células como estrutura, e também algumas moléculas de gordura, né, de colesterol e alguns similares, fazem parte de reações químicas, formação de hormônios, por exemplo, os hormônios testosterona, estrogênio, e também de formação de algumas vitaminas no nosso corpo. Então, o problema não é o colesterol em si, é quando eles estão muito elevados, né, desregulados. Uhum. Como é que a gente aumenta a taxa de colesterol ruim a ponto de causar preocupação? É só a alimentação que faz mal? Não. Então, assim, para a gente poder entender, o nome que a gente dá para o colesterol alto no sangue é dislipidemia. Então, é a alteração das gorduras no sangue. Isso aí, vamos entender que é um monte de problema, que como se fosse um armário que a gente abre da dislipidemia, tem várias gavetas. Então, igual no nosso armário, eu tenho um armário de pijama, de camiseta, de meia. As dislipidemias, elas são várias coisas diferentes, várias gavetinhas. Então, eu tenho a dislipidemia familiar, que ela é genética. Então, a gente não tem muita coisa que faça para piorar ou melhorar isso sem ser tratar direitinho, né? E tem as dislipidemias secundárias, há algumas outras comorbidades, algumas outras doenças, por exemplo, o hipotiroidismo, que é quando a tireoide para de funcionar, doença renal crônica, e o uso de algumas medicações, tanto prescritas como não prescritas. E a gente tem também a dislipidemia associada a um estilo de vida ruim, a um estilo de vida não saudável. Que é o que a gente come. O que a gente come, mas também Tipo, ao sedentarismo, ao aumento de peso, né, a não manutenção de um peso corporal adequado, e a dieta realmente do mundo moderno, né? Quando a gente fala em testar colesterol, a gente vê nas taxas do exame de sangue que os médicos medem, né? Uma média, né? Acima de tanto do ladinho, né? Que são os valores de referência. E às vezes está alto, às vezes está baixo. Como é que é? Como é feito? Como foi feito esse valor de referência? E todo o colesterol que está ali na média significa que está tudo bem? Ou alguma soma de outras taxas pode fazer aquele valor ficar um pouco mais perigoso e a pessoa ter uma atenção especial ao colesterol? Então, assim, quando a gente dosa o lipidograma, né, que é detalhar aquele perfil das gorduras no sangue, a gente basicamente vai ter a dosagem do colesterol total e das frações, que é o HDL, o LDL e o VLDL, que são siglas em inglês, né? E o cálculo do não HDL, que é o não bom, digamos assim, né? Que é tirando o bom, o que sobra do ruim. O que sobra é o ruim, e os triglicerídeos. Então, basicamente, esse é o lipidograma. E a gente vai ver essas frações, né, essas 4, 5 frações, e vai correlacionar esse exame com aquele paciente.
Uhum. Então, a gente vai estratificar. O que que é estratificar? É colocar em camadas de risco, classificar em risco. Que risco? De ter um infarto, de ter um AVC, de ter uma complicação cardiovascular e morrer. Uhum. Então, a gente vê as pessoas que têm baixo risco, risco moderado, risco alto e risco muito alto. Risco muito alto é quem já teve um problema, já teve um AVC, né, já teve um derrame, já infartou, já colocou um stent, tem placas nas artérias carótidas. Então, essa pessoa é de muito alto risco. Então, ela vai ter que ser mais rigoroso o controle dela, porque a chance dela ter outro problema desse e vir a falecer é muito É grande. maior, né? O Carlos está aqui perguntando exatamente a diferença entre o HDL e o LDL. Tá. O HDL é uma sigla que é High Density Lipoprotein. Então, os lipídios, eles circulam no sangue como lipoproteínas, né? Então, é uma gordura ligada numa proteína. E esse HDL, que é o chamado bom, ele tem uma alta densidade. O LDL e as outras frações, né, o VLDL, eles são de baixa densidade, então low density e very low density lipoprotein. Então elas são mais moles, digamos assim, para entender. E aí tem a diferença de como que elas vão atuar na parede das nossas artérias. As lipoproteínas de baixa densidade, elas tendem a entrar na parede da artéria e isso vai criando as placas de aterosclerose, né, que a gente chama de ateromatose, e no final das contas aquilo pode entupir, obstruir a passagem de sangue. E aí se é numa carótida, pode dar um AVC, né, um derrame. Se é numa artéria lá dentro do cérebro, mesma coisa. Várias arterinhas do cérebro obstruídas podem causar demência ao longo do tempo. E no coração seria angina, um infarto, né? Na Uhum. perna seria a gangrena, a claudicação, né? Que é um entupimento das artérias dos pés. A gente ouviu falar essa semana sobre a nova lista de produtos da cesta básica, em Uhum. que mais variedades de itens foram incluídos e tentando tirar um pouco mais dos ultraprocessados. Então a gente falou Uhum. muito, tem ouvido falar muito de ultraprocessado. Uhum. Eles têm ligação direta com o colesterol ruim, digamos assim? Então, é tudo um contexto, né? Hum. O que que a gente sabe da população brasileira? Que houve a redução ao longo dos anos do consumo de grãos, e a gente tem grãos muito importantes na alimentação brasileira, que é o feijão, Uhum. junto com arroz. Essa dupla aí, ela é sucesso. E a gente está vendo que, por questões da vida moderna, às vezes de praticidade, de tempo, a gente está substituindo isso por lanches. E os lanches, eles geralmente eles têm muita gordura, e geralmente a gordura é a trans ou a gordura insaturada. E isso aí, num contexto e associado a baixa atividade física, aumento do peso corporal, né, falta de hábitos de vida mais saudáveis, isso pode estar impactando ao longo do tempo, aumentando o risco de ter uma doença cardiovascular. Então, Uhum. assim, eu vi com muito bons olhos, até porque a gente tem uma coisa muito legal do Ministério da Saúde, que é o guia para alimentação, né? Uhum. O guia nutricional brasileiro, isso é uma preciosidade, assim, isso é bastante elogiado. Então, a gente precisa voltar a ter aquela comida, eu chamo comida de vó, que era a comida que as minhas avós faziam, que mesmo que tivesse alguma gordura que a gente considera que não é tão boa, como uma gordura de porco ou uma Uhum. fritura, num contexto era muito bom, porque sempre tinha salada, sempre tinha legume, sempre tinha um arroz com feijão. É, eu fui comer um hambúrguer, eu tinha 12 anos, e mesmo assim, é porque uma amiga me levou e eu não gostei, porque o nosso lanche era uma banana, uma maçã, um pãozinho com queijo branco, Uhum. entendeu? Então isso ao longo do tempo foi perdido, né? Agora, será que a gente consegue transformar os nossos jovens a comer a comida mais saudável? Porque eles já estão acostumados com refrigerante, o famoso fast food, né? Uhum. Muitas vezes mais caro do que até você fazer um prato no self-service e comer, né, Exatamente. doutora? Exatamente. Olha só, eu tenho dois filhos e eu tenho sobrinhos, eu tenho afilhada. Isso é um, isso é nosso papel dentro de casa. Pai, mãe, tio, avó, avô. É
meio chato, é cansativo, mas é o nosso papel. Se a gente quer bem essas pessoas, a gente tem que insistir, porque tem uma fase que eles não querem, não gostam mesmo Uhum, né, de salada, de legume, mas a gente tem que persistir e dar o exemplo, né? claro. A gente Porque às está. vezes a gente atende, Não, pode falar, por sim. favor, complete. A gente atende às vezes uma criança ou um pré-adolescente com um colesterol alto e os pais querem que a gente converse com essa criança para que ela não coma determinadas coisas, mas não é bem assim. É toda a família, porque afinal de Uhum. contas, é todo um estilo de vida que vai, se for melhor, vai beneficiar a família. O problema é que normalmente é tudo mais gostoso, né? É, porque a Para o mistura de paladar infantil, gordura né? com Uhum, carboidrato, é. ela é sempre muito, muito palatável, né? Por isso que faz sucesso. Eu falo com eles, eu falo, minha gente, vocês acham que eu adoro uma cenoura cozida com vagem? Eu prefiro brigadeiro, eu prefiro mousse de chocolate, mas a gente não pode fazer só o que a gente gosta, porque muitas vezes não vai dar certo, né? Então, às vezes Uhum. as crianças acham que a gente, por ser adulto, faz tudo o que quer. Não é bem assim, né? Não é assim que funciona. Dá para comer tudo, desde que tudo regrado, né, doutora? Dá para comer o Eu acho, brigadeiro, como a senhora falou, mas tem que, claro. né? Dá para comer Sim. a cenoura, vamos supor, a cenoura e a vagem com um refogadinho assim no azeite, na manteiga, salgadinho fica Isso. gostoso Alho, também, alho. temperinho, Mas isso. dá para comer uma colherzinha de brigadeiro também, porque ninguém é de ferro, né, doutora? Claro, Mas não lógico, precisa senão comer a também a panela vida fica inteira. chata demais. Então, o que eu falo muito assim com os pacientes, que eu acho que é uma coisa que tem que ser o inicial. Você abordar não de uma forma proibitiva. Ah, você agora não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo, então você vai tirar as coisas gostosas, né? Puxa vida, vamos começar de uma outra forma. Hum, Vamos colocar quantas frutas você está comendo por dia? Às vezes nenhuma. Então vamos uhum. colocar uma, duas frutas. Lembrando que assim, o médico não é a melhor pessoa para fazer essa orientação. A gente precisa conhecer isso e o médico precisa entender, porque às vezes a gente é o único profissional que vai ser consultado, então a gente tem Do- que estar entendendo. Mas quem faz o uhum. cardápio, que é a melhor pessoa para orientar isso, é o profissional da nutrição, Sim. nutricionista, Doutora, né? fica comigo, a gente só vai para o Repórter CBN, Uhum. daqui a pouco a gente conversa, continua essa conversa, porque tem pergunta de Tá ouvinte aqui bem. para a senhora. Um minutinho a gente Show. já volta. Uhum. Muito bem, estamos de volta agora, 10 horas 33 minutos, conversando com a médica cardiologista, doutora Rovana Grise, a respeito do colesterol, tirando as dúvidas dos nossos ouvintes. Doutora Rovana, chegou aqui a pergunta do Fernando. Só dá para baixar colesterol tomando remédio? Ei. Oi. Não, Hum, não necessariamente. Vai depender muito como que a gente vai tratar esse paciente daquilo que eu falei anteriormente, do risco dele. Então, esse paciente tem um perfil de risco que vai ser avaliado. Então, se ele é diabético, se ele tem uma doença reumatológica, uma doença que tem inflamação crônica, se ele é um paciente que fuma ou não, se ele é um paciente que tem hipertensão, tratado ou não, e se ele já teve um evento cardiovascular, se ele já teve angina, fez angioplastia, operou o coração, infartou. Então, a gente pode tentar mudanças do estilo de vida, que é o tratamento não farmacológico, antes de usar a medicação, dependendo desse perfil de risco. Se for um paciente de baixo risco e não for uma dislipidemia familiar, uma hipercolesterolemia familiar, né, que depende mais do gene do que daquilo que a gente ingere. Então, a gente pode tentar sim, a gente combina algumas coisas com o paciente ele tem que se comprometer com ele mesmo, que ele faz parte do tratamento, o tratamento vai depender muito do que ele fizer, e aí a gente reavalia em uns uhum. 4 meses e vê como que fica. A Renata está aqui dizendo o seguinte: olha, eu conheço pessoas que têm alimentação ruim e ainda assim têm taxa baixa, taxas baixas. Aí eu até completo a pergunta da Renata para a senhora sobre uma hora a conta chega, com a idade chegando? A gente não sabe responder individualmente o que vai acontecer, né, com as pessoas, então a gente não sabe nem com a gente sabe Uhum, por estudo populacional. Mas a gente também sabe que, com o passar dos anos, o nosso metabolismo fica mais lento, a gente tende a acumular gordura, né, gordura abdominal, a gente tende a ficar menos ativo fisicamente, e aí isso realmente
pode acontecer, né? Vai ter mais impacto uma alimentação ruim na vida daquela pessoa. Então, eu costumo falar, quando a gente tem 18 anos, a gente pode, talvez, beber muito, não dormir, não descansar, não fazer exercício, que vai ter menos impacto. Agora, vai fazer isso com 60, 65, que aí realmente vai ficar mais complicado. É, Para as mulheres ainda tem uma outra coisa, que é a chegada do climatério. Que isso pode ser, assim, um pode cair complicador. a menopausa como uma pedra na cabeça da gente e bagunçar muita coisa na parte metabólica. Eu tenho até aqui o Carlos com a gente, perguntando exatamente essa questão da idade, né? Mas assim, quem já passou dos 40, nunca fez nada, tem taxa alta, ainda dá para consertar? Nunca fez nada o quê? De exercício, De- pelo que eu estou entendendo aqui, nunca. Não, sempre dá para consertar, gente, sempre, né? Só que assim, quanto mais estrago, entre aspas, né, foi feito, talvez vai ser mais difícil, né? Mas existe assim, no limite do limite existe, vamos lá, colocar na pior da hipótese, um transplante cardíaco, mas a gente quer sempre Evitar isso. tratar lá a glicose e o colesterol, né? Tô dando um exemplo bem lá numa ponta e tô dando um exemplo outro, um colesterol alto. A gente sempre quer que a coisa seja mais fácil e a prevenção primária, prevenção é sempre mais fácil, menos complicado, mais barato, menos penoso do que você tratar lá na frente uma complicação. O Então, Carlos assim, tem está. 40 anos, É, tem 40 anos, está com colesterol alto, nunca fez nada de exercício, ótimo, ele está novo ainda, vamos fazer. ele falou que ele é do Clube dos Sedentários. Esse clube é grande, mas o clube dos ativos é muito mais legal. Ah, isso é verdade, doutora. Olha só, tem algum alimento que a gente. Vou dar um exemplo aqui de uma batata, por exemplo, né? Tem algum alimento como a batata que a gente pegue ela natural e tal, saudável, mas alguma coisa que a gente faz e complica a nossa vida para o colesterol quando a gente come? Tipo, batata frita ou a batata com manteiga. A gente consegue piorar um alimento saudável a ponto dele se tornar, não sei, um ultraprocessado ou fazer mal para a saúde? Uma coisa que realmente a gente precisa pensar sobre isso e cada um tentar melhorar é a questão da fritura. Porque assim como eu estava falando no outro bloco, às vezes tem várias coisas que a gente pode melhorar e se a gente começa a proibir, causa uma sensação de perda. Então, o que a gente pode melhorar no sentido de que assim vai ficar mais legal? Então, a fritura, tem gente que só come coisas fritas. Então, se ela começar a perceber que fazer uma coisa só grelhada, fazer na airfryer, fazer no azeite ou no micro-ondas, mas bem temperadinho, ela pode ter sabor, pode ter também uma alimentação saborosa. Ao longo do tempo, ela pode perceber isso sem que seja tão proibitivo, né, tão ruim achar que está perdendo o prazer em se alimentar. Mas fritura realmente é uma coisa muito complicadora, né? A Conceição está aqui comigo dizendo que o legal da fritura é a crocância. Mas dá para ter crocância de outras formas de preparo também, não dá, doutora? Dá. Então, aí por isso que assim é interessante quando você tem um profissional de nutrição te orientando, todas essas coisas ele consegue tirar coelhos da cartola, assim, e te mostrar como que pode ser interessante. Te dá caminhos diferentes, né? Para você chegar a um objetivo. Ah, meu, seu objetivo é a crocância, que é gostoso, então vamos tentar fazer de um jeito diferente. Sim, Nutricionista. eu gosto muito da airfryer, porque se o alimento tem uma gordura e você põe na airfryer, às vezes ele consegue ficar crocante sem você adicionar mais gordura Mais gordura àquela mesmo. preparação. Agora, eu tô sabendo, né, que a nossa doutora Rovana é campeã mundial dos 100 metros borboleta para Masters. Isso foi em Doha, gente. Ou Sim, seja, mexer o corpo é TDB, é tudo de bom. Para baixar sim. esse HDL tem que ser TDB, tudo de bom. Como é que foi isso, Sim. doutora? Me conta. A senhora sempre nadou? Eu sempre nadei, desde pequenininha, nadei todas as categorias, até os jogos universitários, depois eu parei, né, porque faculdade não dá para conciliar com treino, fui fazer residência, saí, fiquei 5 anos morando fora de Vitória, depois voltei, me casei, tive filhos, né, 2 filhos, e aí quando a minha menina tinha 10 anos, né, a mais velha, eu resolvi voltar a treinar. E aí
aí o bichinho da competição volta a atacar. E aí eu gosto muito. Tive a sorte de encontrar uma treinadora fantástica, que teve essa combinação muito boa, assim, deu match entre atleta e E profissional. treinador. Legal. É, Olha, o André Busato está aqui dizendo, manda parabéns para a doutora Rovana pelo muito Campeonato obrigada, André. Mundial em Doha. Obrigada. Nadar é o melhor esporte para nos manter saudáveis. É a participação do André aqui. Aí eu pergunto, juntando a cardiologista com a nadadora, a senhora nada desde criança, fez uma pausa aí por conta da faculdade, da Uhum. formação e voltou. Quem nunca fez nada, como o Carlos, que falou aqui que ele é do Clube dos Sedentários, dá para nadar, entrar, por exemplo, na natação e, Sim, né, claro. dá, Uhum. Dá- sempre é a idade, 40, 50, 60 é a idade. Não, qualquer idade. A gente tem um colega aqui, o Zé Pimentel, que ele é nascido em 1943. E o Zé começou a nadar com 50 anos. Ele sempre correu, então tem aquele biotipo mais sequinho, fininho do corredor, mas ele resolveu nadar. Então ele aprendeu a nadar, inclusive borboleta, com 50 anos. E agora ele tem 80, né? Vai fazer 81 e compete no Master. É muito mais difícil, né, para quem não nada desde criança. Mas Uhum. como que eu vejo assim, as pessoas não precisam ser atletas, né? Isso é uma coisa muito, muito minha e as pessoas não precisam fazer não necessariamente um esporte, elas têm que estar ativas. O exercício físico ele muda a vida das pessoas para melhor de uma forma que só quem vivencia isso consegue entender. Então, assim, quando a pessoa acredita na gente e faz, ela vê as modificações no corpo dela e também vê as modificações nos exames, e isso é muito gratificante. A gente fica muito feliz quando a gente vê um paciente que resolveu adotar um estilo de vida mais saudável, seja numa academia, seja no calçadão. Né? Lógico que existem as situações ideais, assim, né, Uhum. recomendadas pela OMS, pelas sociedades de especialidade, mas se a pessoa não faz nada, se ela for lá no calçadão e andar, ela já vai estar melhor. Legal. Agora, doutora, para a gente encerrar, as pessoas às vezes falam do cansaço com a idade, né? Eu não vou fazer nada porque eu estou cansado, eu chego em casa, eu estou cansado. O colesterol, de alguma forma, em alta taxa, ele pode causar esse cansaço exagerado, essa falta de ânimo para poder fazer um exercício físico? Não, não. Não, O né? colesterol, Uhum. em geral, ele não dá sintoma. Poucas pessoas têm algumas alterações nos olhos, ou nas pálpebras, ou na pele, com umas bolsinhas amarelinhas de gordura na pele. Isso é incomum. E a gente nota do colesterol só dá sintoma depois que obstruiu uma artéria. Então, é lá Uhum. na frente, quando já deu complicação. Os triglicerídeos acima de 1.000, eles podem levar a um risco grande de pancreatite. E aí a gente também tem que estar atento. Mas, em geral, as dislipidemias, elas não dão sintomas. Ok. Doutora Por Rovana, isso que tem muito. que dosar. É isso aí. Doutora Rovana, obrigada, viu, por tirar a dúvida dos nossos Imagina. ouvintes. Parabéns mais uma vez pela Muito conquista. obrigada. E já Estou à deixo o convite para a disposição. gente conversar em outras oportunidades. Ok, obrigada. Obrigada, bom final de Tchau, semana. tchau. Tchau, tchau.